Oi, Percival Sampaio. Oi, Ricardo Xavier. A gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre Ticar Cells e o seu envolvimento na reumatologia. É um prazer tê-los aqui. E aí, eu queria conversar com vocês que tratamento é esse tão comentado ultimamente entre nós médicos e que esperança ou que caminho ele nos traz? Bom, deixa eu começar então, né? Com certeza. CAR T-cells é uma última versão assim do que a gente vem chamando de terapias celulares, que na verdade é uma coisa que já existe há várias décadas, inclusive na reumatologia, com várias estratégias diferentes, né? Nas mais antigas, mais conhecidas, é o transplante autólogo de medula, né? Que foi sendo usado justamente com a ideia de tentar fazer um reset no sistema imune, ou seja, seria depletar linfócitos B e T de memória e depois permitir que o sistema imune, ao se reconstituir, esses linfócitos B ou T voltarem, eles não terem mais aquele perfil de autoimunidade. Então isso começou com a terapia, como eu falei, né, com transplante autólogo, que tinha uma mortalidade significativa, mas ainda tem, por exemplo, indicações, recomendações para uso em algumas doenças graves, como a esclerose sistêmica. Mas nunca foi aprovado em nenhum país para essa indicação. E, mais recentemente, outras estratégias para depletar linfócitos B vêm surgindo, por exemplo, o rituximab, que a gente conhece, o belimumab. No entanto, parece que eles não depletam tão profundamente esses linfócitos B de memória, a ponto de a gente conseguir reconstituir o sistema imune e resetar o sistema imune. Então, quando voltam os linfócitos B, voltam esses linfócitos B de memória com autorreatividade. E a ideia do CAR-T, então, são linfócitos T do próprio paciente, que são retirados e manipulados de maneira como eles expressam um receptor que vai identificar linfócitos B e matar especificamente linfócitos B. E com essa estratégia tem-se conseguido uma depressão muito profunda dos linfócitos B em nível tecidual, e os primeiros resultados têm sido realmente muito entusiasmantes, né? E por isso essa fala grande, né, em termos de terapia CAR-T, que foi desenvolvida para linfoma, mas que a gente de novo está adaptando na reumatologia. Então, e a gente está ficando esperançoso e entre nós, o burburinho entre nós médicos está muito grande com relação a isso, até pelas as últimas revisões publicadas, né? Então, como é que funcionaria e se a gente já tem alguma experiência com pacientes reumatológicos, Percival? Já existem os primeiros casos, especialmente do grupo do professor Georg Schett, em Erlangen, na Alemanha, que já está na sua... cerca de 20 pacientes que realizaram o CAR-T em diferentes doenças reumáticas autoimunes. E exatamente como o Dr. Xavier nos passou, as medicações como o rituximab ou o belimumab, que atuam em células B, eles depletam temporariamente e existem vários clones que permanecem, e principalmente as células B tissulares. Por isso, não se consegue, mediante uma única dose, se fazer a depleção mantida. A ideia da terapia celular com o CAR-T e com os outros que vêm seguindo depois é fazer com que se consiga atuar nas células B periféricas e nas tissulares, e com isso o famoso reset imunológico que todos nós estamos almejando, que é conhecido como a cura do paciente. Claro que, apesar da cura ser a nossa grande experiência, por lidarmos com sistemas imunológicos e com situações genéticas, toda essa aparelhagem tem que ser o mais rigorosamente testada para que a gente consiga uma eficácia sustentada sem efeitos colaterais de mexer de uma maneira importante em linhagem de células tão poderosas no sentido de atuar em diversas situações e não termos nenhum rebote, né? Por isso que nesses últimos 3 anos o número de pacientes testados foi muito pequeno. Não se consegue fazer com o CAR-T um estudo como a gente faz com 800 pacientes, com 600 pacientes, até pelas limitações de custo e por toda
técnica que se tem que realizar personalizadamente para cada paciente. E uma pergunta para vocês. Então, na verdade, isso seria sessões, como a gente faz, por exemplo, com rituximab ou com outras drogas, ou seria um tratamento mais ou menos definitivo em uma única vez? A ideia é que seja um tratamento definitivo, uma única vez, resetando o sistema imune e, com isso, restabelecendo a tolerância, a autotolerância que foi quebrada, né? Foi quebrada e a gente, então, produz linfócitos B e T de memória que são autorreativos. Então, a ideia da CAR-T é, numa tacada só, conseguir depletar profundamente os linfócitos B teciduais, inclusive esses de memória, que são quando reconstituem esses que voltam a trazer autoimunidade, no caso, por exemplo, do rituximab. A ideia, então, se a gente conseguir fazer essa depleção bem profunda e depletar completamente esses de memória, quando os linfócitos B voltarem, eles têm um perfil mais de naive, que a gente chama de linfócitos B que não foram ativados e não tem mais essa autoimunidade. Então, essa que é a ideia por trás de tudo isso. Claro que isso precisa ser comprovado. O que a gente tem até agora é dados buscando biomarcadores que mostram que essa autotolerância foi reconstituída, são interessantes, como, por exemplo, demonstrando que os linfócitos B que voltam são linfócitos B naive, não são os de memória, e tem vários outros indicadores que estão surgindo já, inclusive aumentos de linfócitos T reguladores depois dessa terapia. Mas o tempo, vai dizer assim, se vai passar tantos tempos e depois vai reativar e vai voltar, se a gente realmente está conseguindo depletar os linfócitos B e restabelecer tolerância, isso ainda é muito cedo de dizer, apesar de o primeiro paciente que foi tratado já está 4 anos e meio sem remissão, sem drogas. Em remissão sem drogas. Né? Era isso que eu ia perguntar para vocês. Existem umas revisões, né, com os pacientes que já foram tratados, e acho que 10, 12 pacientes, e eles permaneceram sem medicação. Isso pode ser uma realidade, então? Sim. Na verdade, tem até mais... Bom, se a gente envolver outros tipos de terapia celular, né, já saiu uma revisão sistemática agora com 145 pacientes com lúpus eritematoso sistêmico, né, e se conseguiu remissão DORIS sem drogas em 70% desses pacientes, né, que é uma coisa que a gente nunca viu até hoje, né, mas a grande pergunta é quanto tempo essa remissão vai durar, se realmente é a cura, qual é o que a gente define de cura? É 5 anos sem atividade, como o pessoal da oncologia usa, né? A gente ainda, essas perguntas, a gente não tem resposta. Então, a gente já tem pacientes, por exemplo, há 4 anos é esclero ou lúpus? 4 anos e meio lúpus. A primeira paciente foi em 2021, março de 2021. Sem drogas, né, gente? E, teoricamente, como o Ricardo falou, se a gente for imitar a oncologia, a gente vai entrar remissão e cura, né? Isso é uma esperança, isso é realmente maravilhoso. O desfecho é favorável nesses pacientes que foram colocados aqui, que foram publicados, mas existe efeito adverso? Por exemplo, teve gente que saiu da coorte por morte ou por algum efeito adverso? Os 2 principais efeitos adversos advêm muito dos pacientes iniciais com neoplasias, que tinham clones de células B, uma grande quantidade, extremamente ativados, que é uma doença neurotóxica, e também uma liberação de citocinas muito importante, uma síndrome de liberação de citocinas em que os pacientes têm febre, mal-estar geral, quadros sistêmicos que necessitam uma internação. Isso não tem sido visto na mesma proporção que é vista nos pacientes neoplásicos, que têm as células B extremamente mais ativadas do que, em maior quantidade do que nas doenças autoimunes, mas nós temos que ter certeza de que os pacientes reumáticos que têm uma doença muito mais leve do que a neoplasia não vão ter essas manifestações. E, claro, o mais importante disso tudo, 4 anos e meio com o lúpus, 2 anos e meio a 3 com esclerose sistêmica, se nós conseguirmos fazermos esse tratamento nos pacientes adequados, nós vamos conseguir uma remissão sem medicação, inclusive com negativação de marcadores. Como você negativa a SL70, você negativa anti-DNA, numa nefrite lúpica, é como se o paciente começasse de novo. Por isso que
o tratamento deve ser indicado num paciente, não naquele paciente extremamente grave e sequelado, mas naquele paciente que está evoluindo mal e cuja tendência seja de continuar evoluindo mal e agregando dano. E sem dano ainda, né? Exatamente. Poderíamos falar nisso. É o paciente que tem um índice de atividade muito alto, mas ainda não tem dano. Potencialmente que vai evoluir pior. Certo. Por isso que nós temos que marcar bem que a esperança é grande, mas mais para os pacientes um pouco mais recentes do que os pacientes que já estão muito sequelados, que não vai se conseguir reverter tantas alterações irreversíveis. Nesse grupo de pacientes reumatológicos, Ricardo, teve algum, ou Percival, você conhece algum caso de desfecho desfavorável de pacientes que foram a óbito nos reumatológicos? Sim, foi apresentado a experiência combinada do grupo do Georg Schett. Aí tem um paciente que foi a óbito por infecção. Lembrando que para fazer a terapia CAR-T é feita uma linfodepressão inicial com fludarabina e ciclofosfamida, para eliminar um bom número de linfócitos e abrir espaço para aquela célula que está sendo infundida, que ela possa se multiplicar e conseguir ir e depletar linfócitos B. Então, mas acho que o Percival já mencionou, o grau de segurança tem sido observado, é muito superior ao que é observado quando é usado em terapias para doenças hematológicas, né? Tem essa síndrome de liberação de citocinas, tem uma toxicidade de sistema nervoso central, neurotoxicidade, que também está sendo observada só em poucos casos, em graus mais leves. Que não tem sido observado na reumato, em graus, né? mais leves, tá. Né? E o pessoal está também adaptando, né? Tem vários protocolos sendo testados em todo o mundo, um número muito grande de ensaios clínicos em todo o mundo. Realmente é um entusiasmo da indústria farmacêutica também, né? Um interesse nesse tipo de tratamento. Ok, então caminhando já para o final. Gente, é acessível economicamente? O preço que a gente vê em alguns locais não é menor do que 100 a 200 mil dólares. E a previsão no Brasil, inicialmente, pode chegar a um valor perto de R$1 milhão de reais ou um pouco mais. Então, o que o torna praticamente inacessível à grande maioria dos pacientes. Não é por isso que os trabalhos iniciais vão ser relacionados a estudos da indústria, que vão ser importantes, devem começar em vários hospitais distribuídos pelo Brasil, e onde os critérios de seleção vão ser extremamente rigorosos para a seleção desses pacientes. Mas é claro que a partir do momento que os estudos mostrarem uma eficácia mantida de você curar um paciente, um valor alto que tende a diminuir, vai cobrir 3, 4, 5, 10 anos de terapêutica desses pacientes que iriam usar medicações de alto custo. Imunobiológicos, UTI, internamento. 5 a 10 anos e múltiplas internações. A grande sacada é como os linfócitos B do paciente vão responder. Se eles vão aceitar essa mudança completa que o protocolo vai lhes causar e quanto tempo isso vai. Se nós conseguirmos avaliar os pacientes em que essa depressão e esse reset imunológico for durar por 20, 30, 50 anos, nós vamos tornar esses pacientes sem medicação para o resto da vida. Lembrando que isso ainda não existe por mais do que 5 anos, mas por isso que todos esses pacientes vão ser observados por 15 a 20 anos obrigatoriamente, para que se veja a real eficácia dessa medicação, economizando uma quantidade muito grande de medicação e, claro, levando a uma qualidade de vida significativa. Mas isso ainda está por vir. De fato, a custo-efetividade, né, vai ser dependente muito nós vamos ver os desfechos, né? Então, acho que o melhor exemplo é essa própria primeira paciente que fez, a paciente que estava com um lúpus muito grave, já havia falhado 3 ou 4 terapias, já estava praticamente sem grandes opções.
estava com uma nefrite lúpica extremamente grave, evoluindo para perda de função renal. Imagine se não tivesse feito o tratamento, provavelmente ela estaria já em terapia de suplementação, de reposição com hemodiálise, né? E em vista de transplante ou fazendo transplante. Imagine esse custo de um paciente transplantado ao longo de uma vida. Então, é caro, né? Mas a custo-efetividade, acho que se esses resultados se reproduzirem, acho que vai se demonstrar muito interessante. Sempre tem, e como o pessoal mencionou, a ideia é que o preço vá caindo à medida que, como aconteceu com os biológicos, né? Quando eles chegaram, eram caríssimos, ninguém vai ter acesso a isso, e hoje, né, é o nosso dia a dia. Gente, então assim, foi um grande prazer estar com vocês. Eu acho que vocês fizeram brilhar nossos olhos como médicos, né? E eu queria só uma última mensagem de cada um para nós, reumatologistas que estamos lá no ambulatório, e para alguns pacientes também. Eu acho que é uma esperança muito grande que está vindo, as terapias com CAR-T ou outros tipos de terapias celulares. Acho que elas vão fazer parte do nosso futuro, do arsenal terapêutico. Né? Exatamente em que momento ainda é cedo, a gente está dizendo, mas sim, né? Acho que é bom a gente ter confiança, né, de ter uma segunda era, depois da era da terapia biológica, né, uma segunda era agora de terapia celular, amadurecendo finalmente e chegando aos nossos consultórios, esperamos que em breve. Nós sempre falamos da baixa atividade da doença, que evoluiu para remissão e que evoluiu para remissão sustentada. Agora o nosso sonho é a cura, né? Estamos a caminho, vamos torcer bastante para que as respostas sejam sustentadas e a gente consiga fazer uma verdadeira revolução na vida dos nossos pacientes reumáticos autoimunes. Percival Sampaio, Ricardo Xavier, inovadores, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje. Foi uma luz e uma alegria e a gente vai ficar mais feliz ainda agora depois desse podcast. Um beijo para cada um. Obrigada.